Imagina só encarar um labirinto burocrático daqueles, ter que provar, 12 meses ininterruptos de desemprego formal e ainda entregar um dossiê financeiro absurdo de detalhado. Nossa, e tudo isso correndo contra o relógio, né? Exatamente. Uma batalha contra o tempo para economizar, acredite se quiser, exatos R$ 20. É um cenário que, assim, desafia totalmente a intuição de quem tá de fora. Pois é. Hoje, no nosso mergulho nos documentos oficiais, a gente vai decodificar por que a Unesp está submetendo os candidatos do Enem Meio de Ano de 2026 a um dos filtros mais rigorosos que a gente já viu. E é interessante porque quando a gente pensa em burocracia educacional, a tendência é da galera focar só nas matérias, no que vai cair na prova. Sim, o pessoal esquece do resto. Total. Mas esse edital oficial mostra pra gente que o primeiro grande teste, a barreira de entrada mesmo, acontece muito antes de qualquer questão de múltipla escolha. Com certeza. E a nossa missão nessa análise profunda de hoje é justamente desvendar a engenharia por trás desse documento. As regras para isenção e redução da taxa, já começaram a valer ontem, dia 18 de maio. E o que assusta logo de cara é a janela de tempo, né? Caramba, muito curta. O portal da VUNESP abriu às 10 da manhã do dia 18 e vai fechar implacavelmente às 23h59 do dia 24 de maio. São poucos dias para organizar uma documentação que é quase cirúrgica. E por que eles fazem isso? Então, essa janela curtíssima não é um acidente, sabe? É uma estratégia clara de triagem da administração pública. Há um filtro de comprometimento. Exato. Obrigar a pessoa a reunir tudo isso em menos de uma semana já filtra quem está realmente focado. Quem não está com o radar ligado simplesmente perde o prazo e o sistema nem processa o pedido. O que nos leva ao ponto central dessa triagem, que é o valor da taxa em si. O edital fixa o valor integral em R$ 20. Que é um valor super atípico, né? Muito. Se a gente comparar com os grandes vestibulares que cobram, sei lá, mais de R$ 100, R$ 20 parece algo simbólico. Mas para quem quer isenção de 100%, ou seja, não pagar nada, o documento exige duas vias extremamente complexas. A primeira delas é o CadÚnico, que é restrita a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Certo, vamos analisar isso por partes. Até aí, ok. Mas tem uma trava de segurança fundamental baseada num decreto federal. Eles proíbem que benefícios sociais, tipo auxílios temporários, entrem nessa conta. Nossa, é como tentar entrar na área VIP de um show, mas os seguranças estão exigindo seu extrato bancário até os centavos. E se a pessoa não tiver no CadÚnico? Aí a segunda via exige que ela tenha estudado a vida toda na rede pública ou com bolsa integral, tem uma renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Que dá cravados R$ 2.431, né? Isso mesmo. E ainda precisa provar que mora ou estuda no estado de São Paulo. Mas, jogando a real, por que uma taxa que já é relativamente baixa exige um escrutínio tão denso? O custo administrativo para o Estado auditar tudo isso não é maior que os próprios R$ 20? Olha, essa é uma leitura excelente, mas se conectarmos isso ao panorama geral, a lógica da universidade é outra. Não é sobre o custo financeiro desses R$ 20 agora. É sobre o quê, então? Precedente. Exatamente. A burocracia é uma blindagem. Se eles afrouxam os critérios para uma taxa de R$ 20 no meio do ano, criam um precedente legal que obrigaria a afrouxar as regras para a taxa de R$ 200 no fim do ano. Ah, entendi. É um teste de estresse do sistema. Se abrirem a porta agora, ela cai inteira depois. O critério precisa ser cego ao valor. Ele foca só na vulnerabilidade. Mas isso cria uma situação curiosa. E aquele candidato que está no meio termo? Que não é de extrema vulnerabilidade, mas para quem qualquer R$ 20 faz falta. Para essa área cinza, o edital tem a redução de 50%. A taxa cai para R$ 10. Mas, de novo, tem pegadinha. Sempre tem. Os critérios são cumulativos. A pessoa precisa estar matriculada no ensino médio, ou cursinho, e ganhar menos de 2 salários mínimos. Ou estar desempregada. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nas letrinhas miúdas. A definição de desempregado deles dá um nó na cabeça. É bem restrita, né? Muito. Não é só estar sem trabalho hoje. O documento exige que você esteja sem trabalho nos 12 meses anteriores. Um ano inteiro sem trabalho formal.
Isso é uma rede muito específica que eles estão jogando, ainda mais num país cheio de informalidade. Isso levanta uma questão importante sobre o paradoxo dos editais de hoje. Eles tentam regular uma economia superfluida com réguas antigas. Mas essa exigência de 12 meses tem um alvo específico. Fraude. Sim, a engenharia de fraudes de curto prazo. Anos de dados mostraram para eles um pico bizarro de pedidos de demissão voluntária justo nos 2 meses antes dos vestibulares. A pessoa se demitia estrategicamente só para pegar o desconto. Pois é, era uma tática. Esticando o prazo para 12 meses, a universidade tenta separar quem perdeu a renda de forma oportunista de quem realmente está excluído do mercado há tempos. É imperfeito, mas é o que eles têm para evitar processos judiciais. É a burocracia nascendo das tentativas de burlar o sistema. Mas pensa no candidato revirando gaveta atrás de extrato de 1 ano atrás em poucos dias. Tudo isso por qual prêmio? Aí é que as proporções ficam meio dramáticas. Toda essa máquina estadual está rodando por um número minúsculo de vagas. São apenas 20 vagas no total, para todo o estado. É chocante. É microscópico. E ainda são fatiadas. Exato. 10 para o sistema universal, 10 para a reserva de vagas, e dessas 10, só 5 são exclusivas para pretos, pardos ou indígenas. Num processo normal, o candidato concorre com milhares por centenas de vagas. Aqui, a pressão psicológica é brutal, porque cada vaga tem um peso absoluto. E os cursos? Se fossem 20 vagas na capital em cursos super procurados, faria sentido. Mas o edital joga essas vagas para o interior, lá em Ilha Solteira e Assis. E a lista de cursos é bem peculiar. Olha só, língua e cultura chinesas. Qual a lógica de mobilizar tudo isso para juntar engenharias pesadas com cultura asiática no interior? O que é fascinante aqui é que se você olhar como um cardápio normal, não faz sentido. Mas lendo como um mapa estratégico de desenvolvimento do Estado, tudo se encaixa. Como assim? Vestibular de meio-dia não é para fazer volume, é cirúrgico. Ilha Solteira é um epicentro tecnológico do agronegócio. Eles precisam de engenheiros o tempo todo para a cadeia produtiva. Entendi. As engenharias resolvem a base. Mas e o curso de chinês em Assis? Qual é o destino primário das exportações do agronegócio paulista? A China. Ah, uau! Formar profissionais que entendem o idioma e a cultura no mesmo lugar onde a commodity é produzida é uma jogada de xadrez do Estado. Eles estão criando polos hiperespecializados. Isso muda a perspectiva totalmente. Não é repescagem, é alocação cirúrgica. E por serem só 20 vagas vitais, a margem para erro do candidato é zero. A seleção vai ser inteira pelo Enem, né? Inteiramente. Eles abandonaram a prova tradicional da VUNESP dessa vez, e usar o Enem traz uma armadilha matemática perigosa. O edital fala que a nota mínima tem que ser 400 pontos e não pode zerar nenhuma prova. Mas a gente sabe que para 20 vagas, 400 pontos não chega nem perto da nota de corte real. O perigo de verdade são os pesos, né? Dependendo do curso, a área de exatas ou humanas vai jogar nota lá em cima ou derrubar. É o que eu chamo de ilusão da média alta. A pessoa gabarita as ciências da natureza, acha que está ótima, mas se aplicar para a CIS e for mal na redação em linguagens, a nota dela despenca. Ela perde a vaga para alguém que sacou a matemática do edital. E é por isso que depender de cursinho generalista não funciona mais. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Sem dúvida. A preparação precisa espelhar o edital. Dominar as regras do jogo é o que te coloca na frente. Negligenciar uma área inteira porque não é o seu forte é pedir para ser eliminado, já que não pode zerar nada. Então, recapitulando o nosso mergulho. O prazo é implacável, termina dia 24 de maio às 23 horas e 59 minutos. A documentação para economizar os R$20 é um labirinto antifraude. E a briga final é por essas 20 vagas no interior usando a estratégia matemática do Enem. E a lição que fica para quem está ouvindo é que esse rigor burocrático é um ensaio geral. As universidades públicas usam essa mesma lógica para os vestibulares enormes do fim do ano. O rigor não muda, só escala.
E para fechar, eu fiquei pensando nessa junção de cursos no interior. A gente debateu como isso é focado na exportação para a China. Sim, é um plano bem claro. Mas pensando mais além, o que isso significa para a geografia do conhecimento? Se o Estado está plantando a tecnologia e o comércio fora da capital, a gente pode estar vendo o início de um êxodo intelectual. As decisões da economia saindo de São Paulo e indo para os novos polos no interior. É uma dinâmica que redefine onde as mentes mais brilhantes vão ter que estar. A sala de aula do interior de hoje é basicamente o centro de comando econômico de amanhã. Sensacional essa visão. A burocracia é chata, mas tem uma arquitetura clara ditando o rumo das coisas. Valeu por acompanhar a gente nessa análise. Até o próximo.